Amém. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler a partir do verso 9 essa parábola que Jesus conta sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Diz assim, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 19, a partir do verso 9, aliás, desculpa. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queremos dar as boas-vindas a Dalva. Deus abençoe. Meus queridos, nós estamos diante de uma parábola de Jesus, em que ele deixa claro que dois homens se dirigiram ao templo com o mesmo propósito. Foram ao templo para orar, foram ao templo para conversar com Deus, foram ao templo para prestar adoração ao Senhor. E aqui nós encontramos duas classes de orantes ou oradores, duas classes de adoradores, ou duas manifestações de adoração. A primeira, quando nós olhamos para a figura do fariseu, nós encontramos aquele adorador que se apresenta diante de Deus com palavras bonitas, se apresenta diante de Deus com frases de efeito, com frases bem articuladas, com uma retórica perfeita, e geralmente muitos bons oradores usam dessa maneira de expressar os seus pensamentos, e de maneira que não estão se importando muito com o conteúdo que estão ali falando, e não estão muito preocupados com a verdade daquilo que estão dizendo ou não. E quando eu olho para essa figura desse tipo de orador, de adorador, eu me lembrei daquela lenda do Narciso, da mitologia grega, quando o Narciso era aquele que amava-se a si mesmo e aquele que achava que só ele era merecedor de ser contemplado. E diz a lenda que certa vez uma ninfa, a ninfa chamada Eco, se apaixona por Narciso, mas não é correspondida. E ela então lança uma maldição sobre o Narciso, dizendo que ele iria sim um dia se apaixonar incontrolavelmente por sua própria imagem. Mesmo que ele quisesse se apaixonar por alguma outra interessada, ou se ele interessasse em alguma jovem, mas ele iria somente conseguir apaixonar-se por si mesmo. E diz a lenda que ele, num certo dia, diante de um lago, ao contemplar
o seu reflexo naquele lago, ele ficou tão apaixonado com a sua figura que ele quis tocar na sua figura e ele acabou caindo dentro do lago e morreu afogado. No texto, Jesus está dizendo mais ou menos isso, trazendo uma figura narcisista daquele que se apresenta diante do Senhor, mas que está totalmente interessado em si mesmo. Diz o Senhor Jesus que o fariseu orava de si para si. Ele orava dele para ele mesmo. Ele era esse Narciso, o Narciso espiritual. Ele orava de si para si. Ou seja, o objeto do culto era o seu próprio ego. Ainda que ele tenha ido a um templo, ainda que ele tenha ido com o objetivo de orar, mas ele está orando para ele mesmo. Orava de si para si. Então, ele prestava culto ao seu próprio ego. O espelho da jactância, do orgulho, da soberba. Quem era Deus para este fariseu, para este orante? Deus não era nada. Ele se bastava em si mesmo. E ele orava de si para si mesmo. Deus era uma mera testemunha de sua espetacular performance religiosa. Ele se auto-adorava. Jesus disse que ele trazia essa auto-adoração para ele mesmo. Graças te dou, ó Pai, porque não sou, ó Deus, aliás, ele nem fala Pai, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu imagino que ele deve ter apontado para o publicano. Então, ele estava elogiando a sua capacidade de não fazer isso e não fazer aquilo. Nada mais patético que um narcisista diante do espelho vendo a sua própria figura e se apaixonando por si mesmo. Ele vê o que a realidade não é. Ele se vê como Deus de si mesmo. E ninguém pode ser Deus de si mesmo, porque essa não é a realidade. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus único, que sempre existiu, sempre existirá e nunca deixará de ser Deus. E o narcisista espiritual é assim. Ele se acha sem defeito. Os outros todos são defeituosos, menos ele mesmo. O fariseu, esse narcisista espiritual, eu espero que você não seja um narcisista espiritual, e se você for, você está tendo diante de Deus hoje a oportunidade de refletir sobre isso e de mudar a sua postura. Então, esse fariseu, esse narcisista, é aquele que se acha acima de Deus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, se autoglorificava, se contemplava diante do espelho da arrogância espiritual. Quantos hoje têm se dirigido a Deus com arrogância espiritual? O narcisista espiritual, o fariseu, o orante que se posta dessa maneira, é aquele que se acha acima de todos os homens. Se acha acima de Deus e se acha acima de todos os homens. Não sou como os demais homens. É aquele que diz assim: se orgulhe de mim, Deus, eu sou bom. Anjos, batam palmas. Porque vocês nunca viram adoradores, e nenhum adorador como eu. O Senhor Deus está de parabéns. Ter alguém que frequenta o templo para adorar o Senhor como eu sou. Eu preciso ser reconhecido pelo Senhor e ser aplaudido pelo Senhor.
O narcisista espiritual, o fariseu orante, é aquele que acha que Deus é subornável. Ele se dirige ao culto já com os pensamentos de subornar a Deus. Não há como contestar a Deus, não tens como não me aceitar, estou além da lei e dos costumes. E ele vai dizer, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Dou dízimo de tudo. Eu sou o adorador que o Senhor procura, porque eu faço tudo para ser o melhor. O Senhor está muito bem pago. Eu sustento esse templo. Eu contribuo. E o Senhor deve me aplaudir. E o Senhor deve se alegrar de ter-me como o seu cultuador. Esse é o narcisista espiritual. Esse é o fariseu no templo orando, o fariseu na congregação orando perante o Senhor. E o outro orador, ou outro orante, o que Jesus diz dele? O publicano que estando de pé, e aqui nós já vemos a diferença, já começa na postura. Estando de pé, certamente ele ouviu atentamente a oração do fariseu, atentamente a oração do religioso, atentamente a oração do praticante da religião. E agora, ele, um homem que sabia exatamente como era, espiritualmente, moralmente flagelado, mal cuidado. E o que seria dele? Ele agora se via no templo, se expondo diante do espelho de Deus. E quando nós nos expomos diante de Deus, é refletido o que realmente somos. Jesus disse que, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele não se achou digno nem de olhar para o alto, para afirmar a sua visão em Deus. O anterior, o narcisista espiritual, o orante fariseu religioso, diz o texto que estufou o peito, excelente postura, se achava sócio remido do reino. Tem gente que acha que é sócio remido do reino. Acha que tem todos os direitos já adquiridos. E quando vai adorar ao Senhor, quando vai orar, ele entra com o seu espírito de exigência. Ele exige porque ele é sócio. Ele tem cadeira cativa. O publicano, realista, sabia perfeitamente que a sua imagem perante Deus era horrível. O publicano é o adorador que se acha menor do que Deus. Longe não ousava levantar os olhos. Ao que tudo indica, eu imagino que ele ficou bem no limiar da porta, porque temia agredir a beleza de Deus com sua vida impura. Ele temeu conspurcar a santidade do Santíssimo. Ao contrário do adorador religioso, ele viu o resplendor da glória de Deus enchendo o templo, tal qual Isaías viu e que está registrado lá no capítulo 6 de Isaías, quando ele vê a manifestação da Shekinah do Senhor, da glória do Senhor. Ele diz: ai de mim, estou perdido, eu estou morto, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos, o Rei de Israel, o Senhor dos senhores. O adorador que se vê e que se acha menor diante de Deus, tão pequeno, é aquele também que se acha o mais vil de todos os homens.
Ao se deparar com a imagem de Deus manifestada na sua glória, ele olha para dentro do espelho da sua alma e sente bem no fundo do homem interior e vê a imagem de um homem arrogante, de um homem agressivo, de um homem impiedoso, espiritualmente deplorável, saturado de erros, e diz o texto que ele batia no peito. O fariseu se autoglorificava e o publicano se autoflagelava. Ele batia no peito, diz o Senhor Jesus, e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meditando nesse texto, meus irmãos, eu me transportei para o templo. Eu me transportei para aquela época. E eu entrei no templo. E eu ouvi a oração de ambos. E o publicano, ao ouvir a oração do fariseu, com certeza ele estava envergonhado porque não podia disputar lugar no coração de Deus com aquele religioso espetacular. O homem que jejuava 2 vezes por semana. O homem que dava o dízimo de tudo. Ele disse: quem sou eu? Estou perdido aqui dentro. O que estou fazendo aqui diante desse homem impecável? Ele sim era merecedor da atenção de Deus. Aquele fariseu era digno. Ele pode estufar o peito, orar em voz bem alta, e eu posso ouvir o publicano dizendo: ó Deus, perdão, porque eu não sou como este fariseu. Que vida exemplar, ele sim é digno. O fariseu não, ele disse: graças te dou, que eu não sou como os demais homens, roubador, adúltero, e nem como esse publicano. E eu imagino o publicano olhando para ele: Senhor, que homem perfeito é esse? O Senhor vai aceitar a adoração dele? Quem sou eu? Ah, meus queridos, o orante publicano é aquele também que se acha devedor tanto a Deus como aos homens. Creio que quando ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador, ele está dizendo: Deus, eu não te conheço. Por isso eu não sei orar. Perdoa o meu atrevimento. Não sou nenhum exemplo, sou completamente diferente daquele homem que orou antes de mim. Parece que ele te conhece muito bem. Eu sou um intruso. Minha presença avilta a tua santidade. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque esse homem disse que dá o dízimo de tudo. Eu nunca te dei nada. Esse homem está dizendo que te conhece e eu não te conheço. Tem misericórdia de mim, porque aos que eu conheço faço mal, eu roubo deles, eu cobro impostos injustos. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse que ele batia no peito, reconhecendo a sua dependência, o seu pecado, a sua insignificância diante daquele que é todo santo, que é todo puro, que é todo justo. A primeira oração, feita a um Deus verdadeiro, mas por um adorador falso. A segunda oração, que Jesus disse que eles dois foram orar, a segunda oração, feita a um Deus verdadeiro, mas que saiu da boca de um adorador verdadeiro. Meus irmãos, se desconhecêssemos o final dessa parábola, que está no verso 14, se nós desconhecêssemos o que Jesus disse no verso 14, nós iríamos dar crédito ao fariseu, porque esse é o religioso perfeito, o adorador perfeito. Nós analisaríamos o comportamento. Mas Deus sonda pensamentos, Deus avalia o homem interior. Por isso que Jesus vai fazer a conclusão no verso 14, como está escrito: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
O publicano foi honesto no único lugar que não se admite falsidade dentro de si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus conhece exatamente o nosso interior. Podemos apresentar diante das pessoas, podemos apresentar dentro de uma congregação, podemos apresentar no momento de ajuntamento de um culto a nossa performance exterior. Podemos parecer que somos perfeitos, podemos parecer que somos aquele cultuador que Deus se alegra, mas Deus vê exatamente o que está dentro de nós. O que é que nós temos apresentado para Deus que vem do nosso interior, que vem de nós, de nosso homem interior, do nosso homem espiritual. Este é o verdadeiro palco que Deus quer estar para ser cultuado. É por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando nós cultuamos a Deus, o palco que Deus quer estar e aonde ele está é dentro do nosso coração. É aí que ele então vai ser de verdade exaltado ou não. Irmãos, meus queridos, no coração não cabe nenhum tipo de falsidade. Aquilo que está dentro de nós é visto e analisado pelo Senhor, perante o Senhor. No Salmo 7,9 e lá em Provérbios 21,2 diz que Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração. Estão lembrados da lenda do Narciso? O fariseu fez exatamente assim. Deus o queria apaixonadamente, mas ele era apaixonado por si mesmo. Não tinha espaço para Deus e orava de si para si mesmo. E sabe qual foi a punição? Diz a lenda que a punição para Narciso foi que ele afogou-se na sua própria imagem, apaixonado pela sua própria imagem. Diz a lenda isso. Se suicidou afogando-se. O fariseu afogou na sua religiosidade. Irmãos, os que contemplam a si mesmos, os que se acham melhores do que tudo e todos, os que acham que estão acima de Deus, se suicidam por afogamento espiritual nas águas da arrogância, da justiça própria. Não seja um narcisista espiritual. Não seja um adorador religioso. Não seja um fariseu diante de Deus. Mas seja um pecador dependente da graça de Deus. Apresente diante de Deus como esse publicano que Jesus Cristo colocou nessa parábola. Totalmente dependente de Deus, totalmente curvado na presença do Senhor, totalmente se humilhando e humilhado pela a grandeza da majestade do nosso Deus. Em João, no capítulo 4, verso 24, e a terceira parte do verso 23, vai dizer assim a palavra do Senhor. Você pode abrir lá a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero encerrar lendo essa declaração da palavra de Deus. João capítulo 4, verso 24 e a parte final do verso 23. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a última parte do verso 3, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito e em verdade. Não é adorar se autoglorificando e adorar em mentira. Porque aquele que se autoglorifica perante a adoração ao Senhor está apresentando uma mentira para Deus, apresentando aquilo que não é interiormente. Deus quer a nossa adoração da alma, a nossa adoração do espírito, a nossa adoração que vem do homem interior, do homem transformado, liberto pelo poder de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, nos fazendo morrer com Ele e nos fazendo ressuscitar com Ele pelo poder do Espírito Santo.
Deus quer aquele adorador que declara: estou morto, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seja esse adorador, adorador que está diante do Senhor pedindo misericórdia, porque só Ele é santo, tremendamente santo, todo santo. E Ele quer que nós nos apresentemos a Ele com o nosso homem interior transformado e sempre se humilhando diante da sua presença. A palavra de Deus diz que Deus é quem diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. E Jesus, nesta parábola, Ele está dizendo exatamente isto que a palavra nos ensina, que quem nos exalta é o Senhor. Digo-vos que o publicano desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado diante de Deus. Seja um orante, seja um orador, seja um adorador que busca Deus em espírito e em verdade, e que quando se apresenta diante dele, peça e entre pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele possa, na nossa fraqueza, na nossa dependência dele, Ele possa nos receber e possa se alegrar com a nossa sinceridade de coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça com que esta palavra possa trazer mudança na sua vida, possa trazer mudança na minha vida, quando me apresentar diante dele para a adoração em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e amanhã estarei com o pastor Antônio Malta na nossa conversa bíblica às 19h30. Você pode estar conosco e pode compartilhar com os seus amigos para estarem conosco amanhã às 19h30. Deus abençoe e um beijo no coração de todos.